Olá, olá. Estou eu de novo. Algo aconteceu. Não era para eu estar nessa sequência, mas estamos aqui. Vamos nós. Bom, hoje mudou o textinho, não é a entrevista, é a própria Lígia Fagundes Telles, num dos contos do livro, né, Invenção e Memória. Bom, aqui nesse simuladinho, nesse excerto do simulado, nós temos o seguinte. Em nítido, o menino e sua metamorfose, mas persistindo a palidez. O adjetivo nítido deveria ser flexionado no plural, com o fim de concordar com o termo o menino e sua metamorfose. Bom, o que é que a gente tem aí de teorização, né? Quando você tem nítido, o menino e sua metamorfose, como você tem o adjetivo anteposto aos substantivos, diz o Celso Cunha que você pode proceder de duas maneiras. Ou você faz a concordância do adjetivo com os dois núcleos pospostos a ele. Se fosse o contrário, se o nítido tivesse no final, a gente também teria a dupla possibilidade. Vamos começar com um caso que está aí. A gente tem nítido, antecipado em relação aos dois núcleos. Você pode concordar com o mais próximo, que é a concordância atrativa, que foi a que a Lígia optou por fazer, e você poderia também concordar no masculino plural, porque temos aí um substantivo no masculino, menino, e o outro no feminino, metamorfose. Caso nítido tivesse depois, né? Então, nós teríamos de concordar ou no feminino, o menino e sua metamorfose nítida, mas resistindo à palidez, persistindo à palidez, concordando com o mais próximo, metamorfose, ou, novamente, no masculino plural, para concordar com os dois núcleos. A variação é a proximidade. Se aqui está mais próximo do masculino, nítido. Se depois viria mais próximo do feminino, nítida. Mas a regra é a mesma: concordância atrativa para um ou concordância gramatical para concordar com os dois, né? Para fazer a flexão, levando em consideração os dois núcleos. Fácil, né? Bora lá. No período que eu vou ler, faltaram duas vírgulas obrigatórias. Bom, no período simples, as vírgulas obrigatórias simples, tá? Aqui a gente tem pressentir, o velho esperando um pouco adiante no meio da calçada, tomei. Aqui a gente tem três orações, a conversa é outra. Mas no período simples, quais são as vírgulas obrigatórias? São aquelas usadas para separar termos de mesma função sintática coordenados entre si, ou seja, na sequência. Se você não vai usar a conjunção, você precisa separar por vírgulas. E quais são os outros termos necessariamente separados por vírgulas no período simples? Aposto explicativo, vocativo, adjunto adverbial deslocado e predicativo deslocado, igual esse nítido do item anterior. Bom, o que que a gente tem aí então? A gente tem o seguinte: pressenti o velho esperando um pouco adiante no meio da calçada e tomei a direção oposta. Então, esse verbo aqui, a oração reduzida, necessariamente precisa de vírgula. Não é bem assim. Se a oração reduzida for adjetiva e restritiva, a gente não pode colocar vírgula. E é o caso. Pressenti o velho que esperava um pouco adiante, no meio do caminho. Aí sim, entre um pouco adiante e no meio da calçada, a gente tem dois adjuntos adverbiais coordenados entre si, ou seja, um depois do outro. Entre os dois, ou seja, aqui, depois de adiante, precisamos colocar uma vírgula e essa é obrigatória. Antes do e, não, porque o sujeito é o mesmo. Fui eu que pressenti e eu que tomei a direção oposta. Então, a vírgula antes do e, nesse caso, é proibida, porque são orações coordenadas aditivas com o mesmo sujeito.
Aqui também a vírgula é proibida, porque a oração é adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Então, só faltaria uma vírgula obrigatória para separar termos coordenados entre si de mesma função sintática, exatamente entre os dois advérbios. Ok? Por isso, item errado. Bom, no que se refere à concordância verbal, a reescritura do trecho dessa outra forma estaria de acordo. Bom, então vamos lá. Deixando aparecer os dois dentes da frente mais salientes do que os outros. Deixando aparecerem os dois dentes da frente mais salientes do que os outros. O que que a gente tem aí? A gente tem o infinitivo não flexionado e o infinitivo flexionado. Então, eu tenho necessariamente de flexionar um infinitivo nesse caso? Não. Então, olha lá, página 501. É normal o emprego do infinitivo não flexionado quando depende de verbos causativos, deixar, mandar, fazer, ou verbos sensitivos, ver, ouvir, sentir. Sensitivos porque a gente percebe pelos sentidos, né, pelas sensações. E vem imediatamente depois desses verbos ou apenas separados deles por sujeito. É o caso aqui, deixando aparecer ou deixando que aparecessem. Aí sim, se a gente desenvolvesse, deixando que aparecessem os dois dentes da frente mais salientes do que os outros. Aí a gente teria de concordar, porque o verbo concorda com o sujeito a que ele se refere. Agora, quando a gente está falando de infinitivo, logo depois de um verbo causativo, nesse caso, que é o deixar, aí você pode fazer o infinitivo flexionado, porque aí você pensa no sujeito, mas você pode fazer o infinitivo não flexionado, porque aí você pensa no verbo causativo, que é o anterior, ok? Assim sendo, como ele diz aqui, é, a reescritura estaria, de acordo com a norma padrão. Não, é normal. Então, no que se refere à concordância, essa reescritura conserta essa. Não. É normal o infinitivo não flexionado, tá certo? Então eu não precisaria reescrever, ok? Bom, depois, o que é que a gente tem? O vocábulo palor, nesse trecho grande, foi empregado como sinônimo de horror. Aí é uma questão de vocabulário, né? A gente precisa julgar, quando a questão é de vocabulário, se realmente o contexto nos ajuda. Hoje não vale mais a pena deixar a questão em branco, né? Então, pelas alterações que o edital acabou sofrendo, ainda bem, vocês não devem mais deixar item em branco, porque o prejuízo é maior deixando em branco do que se você resolver chutar. E uma questão de vocabulário, quando a gente não conhece a palavra, a gente precisa se valer do contexto. É isso que a gente tem de fazer aí. Pressentir, repara que está um excerto grande propositalmente. Se bem que o texto está lá, você pode voltar, né? Pressenti o velho esperando um pouco adiante, no meio da calçada, e tomei a direção oposta. O mar e o céu formavam agora uma única mancha azul escura na luz turva que ia dissolvendo os contornos. Quase noite. Fui andando e pensando no filme inglês com os grandes candelabros e um certo palor vindo das telas dos retratos ao longo da escadaria. Então, aí ele diz que palor é horror, lugubridade, né? E palor é palidez, não é horror. Então a gente não poderia dizer que está correto. Agora, como é que, o que que a gente tem aí de indícios que poderiam nos levar, de repente, a acertar o item? Ó, fui andando e pensando no filme inglês com os grandes candelabros. Ele está falando dos candelabros, né? Das hastes, das velas. E um certo palor vindo das telas, dos retratos ao longo da escadaria. Então, a questão
né, do pálor aí, relacionado a essa palidez, porque a luz é fraca. Então, por isso a gente tem, são grandes candelabros, e repara, era quase noite, então tem uma ideia de, vamos dizer assim, de, de pouca luz, né? Então, a ideia da palidez é a ausência do brilho, é a ausência, né, do resplandecente, é o excerto ele vai configurando para a gente algo que está com uma luz fraca, quase noite, né? Os candelabros, então, não é os holofotes, não são as luzes brilhantes. A gente tem candelabros e um certo palor, uma certa palidez vinda das telas, dos retratos, porque os retratos também não são novos. Então, a ideia do velho, um pouco desbotado, por isso a palidez. Eu penso que dá para depreender do contexto o sentido de palor. Mas é claro, isso vai depender um pouco da leitura, né, de você perceber esse clima, né, da pouca iluminação, da questão de os retratos serem retratos antigos. Ele está falando, percebi o velho esperando um pouco adiante, no meio da calçada, tomei a direção oposta. Então, esse pedaço aí é o que, em alguma medida, traz a dúvida para pensar em horror, em medo. Mas todo o restante configura a ideia de pálidos, pouca luz, de pouca iluminação, certo? Então, assim, quando forem fazer esses itens, aqui o que a gente tem mais ou menos, né, trabalhado é um pouco de concordância, a concordância aqui nominal e aqui a outra verbal, né? Essa questão da pontuação que é sempre problemática, que é sempre assim. Quando a gente corrige aqui as redações, a maior quantidade de erros, disparadamente, é em pontuação. Então, invariavelmente, os erros em maior quantidade são os decorrentes da pontuação mal feita. Isso se deve a quê? Isso se deve ao fato de as pessoas acharem que pontuação é estilo, é entonação, é modo de falar, é, e não é. Na verdade, pontuação é sintaxe, para a gente saber se põe ou se não põe determinada vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, enfim, ponto final, a gente precisa saber que termos a gente está separando, que orações estão em correlação para a gente saber se separa ou se não separa, certo? Então é assim que vocês precisam estudar, com mais pragmatismo, a questão da pontuação, sempre associada à sintaxe, que é para não terem surpresas. Mas tirando isso e a concordância, aqui é tentar se valer um pouco mais do contexto, justamente para poder, né, ser bem-sucedido nessas questões de vocabulário. Às vezes acontece também isso em relação às questões de estrutura das palavras. Às vezes, não para levar em consideração o contexto inteiro. A não ser quando é assim, sentido de prefixo, sentido de sufixo, aí vai. Mas, assim, em relação à própria palavra, é interessante que vocês tentem fazendo as derivações. Por exemplo, se é escadaria, que outra palavra eu conheço que tem esse mesmo radical? É escada. Ah, então esse iria aí tende a ser alguma coisa diferente do radical. Então, assim é que a gente precisa ir pensando, se valendo do próprio contexto, para o contexto nos ajudar, ou às vezes da própria palavra para o sentido, né, também nos ajudar. Certo? Excelente semana, excelentes estudos e até o próximo comentário.